Dizem que essa cidade é um dos destinos mais bonitos da Europa, mas quase nenhum brasileiro cogita em vir para cá. Segundo os próprios romenos, essa é a cidade mais bonita do país. É uma das 3 cidades mais limpas. É a cidade mais segura e ainda é a cidade com mais área verde. E essa cidade ainda guarda uma grande relíquia, a única na Europa. Ficou curioso? Então vem com a gente! A gente veio para Oradea de trem saindo lá de Arade e mais informações sobre isso eu vou deixar aqui na descrição. Como a gente está bem perto aqui da estação de trem de Oradea, a gente veio na primeira atração que fica a 5 minutinhos daqui. Eu tô falando do Shirul Canonicilor, que é esse corredor barroco aqui atrás de mim. Esse corredor, construído no século XVIII, tem 250 metros e 57 arcos. E ele liga nada mais nada menos do que 10 prédios. E na época ele serviu como residência do clero católico. E para completar o complexo barroco, a gente tem o Palácio Episcopal, que foi construído no século XVIII por um arquiteto vienense e por isso se parece tanto com as construções que a gente encontra em Viena. E ele tem 365 janelas. Isso, uma para cada dia do ano. O Fernando contou. E ele pode confirmar, né, amor? Não. E do lado tem a Catedral Católica Romana, que também é do século XVIII e o interior dela é muito bonito e uma das igrejas mais silenciosas que eu já visitei na vida. Essa esquina sintetiza muito bem o meu desejo de vir para Oradea. Nessa esquina a gente tem 3 palácios. O palácio amarelinho é o Palácio Stern, o palácio clarinho é o Palácio Apolo e o azul é o Palácio Moscovitz. São 3 palácios lindíssimos que ficam um próximo do outro. E nessa região aqui que a gente vai começar a desbravar agora, tem palácio para tudo quanto é gosto. Uma informação aí para agregar aos nossos conhecimentos sobre a cidade é que Oradea também é conhecida como a cidade dos palácios. Exatamente por isso, tem palácio para tudo quanto é canto. Além disso, ela é a capital Art Nouveau da Romênia, porque essa arquitetura é a que mais se destaca aqui na cidade. Eu só queria dizer que assim que a gente chegou nessa esquina aqui, alguém ficou assim, ó, extremamente abobalhada, não é? Eu tô estupefacta. E por que tu ficou abobalhada e estupefacta, Carolzinha? Porque realmente a cidade é linda. É linda. Aqui nessa praça, por exemplo, que a gente tá, para qualquer lado que tu olhe tem um prédio que é um absurdo de lindo. Atrás de mim aqui tem o Teatro do Estado. Do lado dele tem o Gran Hotel Astoria e tem outros tantos. É uma praça minúscula, mas todos os prédios são lindos, absurdamente lindos. Uma das casas aqui dessa esquina que deixou a Carol estupefacta é essa Casa Poinar. E eu parei aqui na frente dessa placa aqui para mostrar uma curiosidade a respeito aqui da cidade de Oradea. Como vocês podem ver, aqui em cima tem um texto em romeno, aqui no meio o texto em húngaro e uma coisa bacana também é que aqui tem o texto em inglês. Por que tem essas 3 línguas aqui, né? Bom, romeno, porque a gente está na Romênia, húngaro, porque essa cidade que está bem perto da divisa com a Hungria, então essa cidade ela já pertenceu à Hungria, então aqui ainda tem bastante gente que fala húngaro como a sua primeira língua, a sua língua de casa, inclusive. A gente já ouviu algumas pessoas falando húngaro aqui na rua. E uma coisa muito bacana é que a gente está percebendo que Oradea é uma cidade que já traz uma comunicação, assim, nas placas, nas sinalizações, já preparada para os turistas de todos os lugares do mundo, porque traz o inglês, e o inglês costuma ser a língua mais comum aí falada ao redor do mundo, principalmente entre turistas que chegam aqui e não falam nem romeno e nem húngaro. Então, tá aí algumas curiosidades aqui sobre Oradea. E chegamos na casa Darvas La Roche,
que hoje abriga o Museu Art Nouveau aqui da cidade de Oradea. Parece que lá dentro não tem uma exposição muito definida aí sobre o Art Nouveau em si, mas tem muita mobília e só de entrar dentro de uma casa em estilo Art Nouveau, meu coração já se enche de alegria. Essa casa foi construída no início do século XX pelos irmãos Laszlo, uma dupla de arquitetos que nasceu aqui na cidade de Oradea. Mas a gente já falou sobre eles aqui no canal quando a gente fez um vídeo lá em Subotica, que é uma cidade ao norte da Sérvia que também tem muita influência húngara, inclusive da arquitetura. 3 minutinhos saindo ali do museu, a gente vem almoçar agora no restaurante Cyrano. Vamos ver o que nos aguarda. A gente terminou nosso almoço aqui no Cyrano, que foi um restaurante indicado pela moça que estava atendendo lá no museu, então gostamos bastante do nosso almoço. Eu comi uma tokanitsa, que é na verdade um ensopado de carne de vaca com vinho, e aí paga esse prato e aí paga a parte ali, a massinha que vem junto. A Carol comeu o schnitzel de frango e paga a parte também aquele acompanhamento ali da batatinha. Ao todo, o meu prato, né, da massa com a carne deu 63 lei, o da Carol deu 45 lei. Mais as duas coquinhas, 21 lei as duas. Ao todo, a nossa conta deu 129 lei, o que dá aproximadamente aí uns 140 e alguma coisa reais na cotação de hoje. Depois de atravessar a ponte de São Ladislau, a gente chega aqui num conjuntinho de 3 prédios bem importantes para a cidade. Um deles está do meu lado, que é a igreja de São Ladislau, que é do século XVIII e é a construção eclesiástica mais antiga da cidade. É ali dentro da igreja que também fica o altar mais antigo de Oradea. E aqui atrás de mim fica a prefeitura da cidade, que é aqui que se tomam as decisões mais importantes da cidade. E também é aqui que acontecem os casamentos civis. E junto a ela fica a torre da prefeitura, de 50 metros de altura e que também é possível visitar. E é isso que a gente vai tentar fazer agora. Esse aqui é o relógio mãe da torre do relógio, da torre da prefeitura. Ele foi construído no século XX e em toda hora cheia ele toca a Marcha de Lancourt. Eu confesso que não conheço essa música. Para subir aqui na torre da prefeitura, que foi um rolê muito massa, eles têm um pequeno museuzinho ali, mas um rolê que vale a pena mesmo é curtir as vistas maravilhosas que tem ao longo da subida. Para subir aqui o preço foi 10 lei para a Carol e 5 lei para mim. Por quê? Porque é 10 lei por adulto e 5 lei para pensionistas, estudantes, crianças, enfim. E no caso, como eu sou estudante atualmente, então é 5 lei para nós dois, então deu 15 lei. E 2 minutinhos depois, ali descendo da torre da prefeitura, a gente chega na Piazza Uniri, ou Praça União, que é a praça mais turística aqui da cidade de Oradea. É ao redor dessa praça que ficam os prédios mais famosos e fotografados da cidade. Dizem que aqui ao redor da praça tem 7 estilos arquitetônicos: o barroco, o art nouveau, eclético, clássico, historicista, romântico, neorromântico. Bom, eu não sei aí dizer para vocês exatamente qual é qual, mas uma certeza a gente tem, né? A praça é linda. E esse aqui é o Palatul Vulturul Negro, ou mais fácil pra gente em português, né? O Palácio da Águia Negra. Esse aqui é um marco do estilo Art Nouveau aqui na cidade de Oradea e ele foi construído no século XX. Ali na entrada já tem um vitral que dá o nome ao palácio, que é um vitral de uma águia
Negra. Mas antes da gente entrar, eu quero mostrar para vocês um detalhezinho bem marcante desse prédio, que é uma característica muito grande das construções Art Nouveau aqui dessa região, né, dos países Balcãs, que é aquela colmeia com abelhas. A abelha, para a gente lembrar, já que a gente falou sobre isso lá em Subotica, ela lembra a organização, e a colmeia, economia. Aqui no Palácio da Águia Negra funcionam alguns restaurantes, cafés e tem alguns estabelecimentos comerciais distribuídos nesses corredores que formam essa galeria aqui, e que a gente ouviu falar, parece que esse espaço foi inspirado na Galeria Vittorio Emanuele lá de Milão, na Itália. E uma outra coisa bem legal daqui é a preservação de alguns espaços com a pintura original. Enquanto a maior parte do prédio foi renovado, é claro, ao longo do tempo, para estar assim, né, com esse estado de preservação, alguns pequenos pontinhos têm a pintura original, da época que ele foi construído, lá no início do século XX. Lembra que eu falei lá no início do vídeo que tinha algo aqui na cidade que só essa cidade tinha na Europa inteira? Então, eu tô falando de algo que tem aqui nessa igreja, aqui atrás de mim. Essa igreja é uma igreja ortodoxa e ela é conhecida como a igreja com lua. E por que igreja com lua? Bom, se vocês olharem para a fachada dessa igreja, mais precisamente para a torre sineira, tem uma bola amarela ali no centro da torre. E essa bola representa a lua. Mas o que essa lua tem de tão diferente? Essa lua, na verdade, é um relógio lunar. E o que é um relógio lunar? O relógio convencional mostra pra gente as horas do dia. Já o relógio lunar mostra pra gente as fases da lua. E esse relógio é o único na Europa inteira que tem esse mecanismo que faz essa bola, esse círculo que é a lua, girar 360 graus a cada 28 dias. Não sei se vocês lembram aí das aulas de geografia, mas a lua muda de fase a cada 7 dias. Tá, mas essa bola, essa lua aí tá toda amarela, não tô vendo fase nenhuma. Tá vendo fase sim, essa aí é a fase da lua cheia, por isso que ela está toda amarela. Mas metade dessa lua é toda amarela e a outra metade da esfera é totalmente preta. Se vocês observarem ali bem no cantinho, vocês conseguem ver uma faixinha preta. Isso quer dizer que a lua daqui a pouco já está mudando de fase. A gente acabou de passar pela estrada Vassili Alexander, que é uma ruazinha bem bonitinha que liga a Piazza Uniri até a citadela da cidade. Mas no meio do caminho tem o Parque 1º de Dezembro, que também já foi conhecido como Piazza Mari, ou a Praça Grande. Aqui rolava bazar e até mesmo uma feira de gado. E para chegar na citadela, a gente atravessa a Ponte dos Intelectuais. É uma ponte aí do final do século XIX e ela recebe esse nome porque os intelectuais que trabalhavam numa redação de um jornal aqui da cidade tinham que atravessar essa ponte para chegar até lá. Essa aqui é a Citadela de Oradea, ou a Fortaleza de Oradea. O rei Ladislau, o Sagrado, fundou a Oradea em 1000 e alguma coisa, final ali dos anos 1000. E ele fundou a cidade de Oradea construindo um complexo para uma catedral aqui dentro da onde hoje é a Citadela. Então esse complexo começou a ser construído lá no finalzinho dos anos 1000.
onde obviamente, como todas as cidades daquela época medieval, começou a se construir então uma fortificação. Depois da morte do rei Ladislau, ele foi enterrado nesse lugar aqui. E depois da sua santificação, esse local acabou sendo um local de peregrinação bastante importante aí para toda a Europa. No século XIV, a fortaleza, essa citadela, ela ganha um novo formato, que a gente acredita ser essas muralhas que estão aqui atrás da gente hoje, são possivelmente aí dessa época do século XIV. Então, já mais expandida, já com muros maiores aí e num formato bastante peculiar e bastante particular, como dá para ver nessas imagens. A nossa passagem aqui pela Citadela de Oradea vai ser bem rapidinha porque a gente já tem que pegar o caminho de volta para casa. Foi uma correria, mas a gente conseguiu chegar a tempo, porque faltando uns 10 minutinhos talvez. E em função dessa corrida, a gente não conseguiu passar por alguns lugares, por exemplo, a sinagoga, que é uma sinagoga linda, e também a casa alemã, mas eu vou deixar no mapa do Google, que eu vou deixar aqui na descrição para vocês, vai ter todos esses lugares ali para vocês colocarem no roteiro de vocês. Bom, a gente fez esse roteiro em um dia e foi bem corrido, então a gente aconselha para vocês, o ideal é ficar aqui 2 dias para fazer com mais calma e conhecer todos os palácios lindos que essa cidade tem, porque tem palácio para chuchu. Qualquer informação aí que você queira saber sobre a cidade, é só deixar aqui nos comentários que a gente vai ter um prazer enorme em responder. E se curtiu esse passeio aqui por Oradea, na Romênia, já deixa um like, deixa um comentário, que a gente sempre gosta de ver os comentários de vocês, de ler os comentários de vocês por aqui. E claro, não se esquece de se inscrever no canal, porque aqui vai ter sempre uma delícia de viagem para você. Até a próxima. Tchau!